Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança. Campo este presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e pela pastora Ediná Gomes Teixeira, no nome dos quais nós cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Nós queremos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 11 e o versículo 28, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estas são palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu desejo vos falar, subordinado ao tema, o convite. As palavras que nós acabamos de ler, vinde a mim, é um convite da parte de Cristo, é um convite da parte do Senhor nosso Deus. Esse convite, especificamente, aqui escrito, é para aqueles que estão cansados, sobrecarregados ou oprimidos, para aqueles que têm necessidade, para aqueles que precisam, para aqueles que carecem, que sentem a necessidade de ter um encontro com alguém que possa lhe alimentar, saciar a sua fome, a sua sede, que possa sarar suas feridas, que possa resolver as suas causas, os seus problemas. Jesus está convidando a vir a Ele, aquele que realmente precisa e necessita, já que Jesus veio para essas pessoas, para aqueles que realmente precisam ser alcançados por eles. O convite, um convite mais que especial, porque parte de uma pessoa, parte da pessoa do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Esse convite parte daquele que pode sanar, que pode solucionar, que pode resolver os problemas daqueles que precisam e daqueles que necessitam. Em Lucas, no capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 24, conta-se uma parábola. A Bíblia conta uma parábola. E essa parábola, essa história, essa comparação que Jesus faz através dessa parábola, dessa história, vai mostrar um certo homem, é assim que a Bíblia diz, um certo homem, mas pelo convite e pelo banquete preparado, subtende-se que era alguém de uma condição muito elevada, era um nobre, era alguém rico, era alguém que tinha uma condição financeira muito alta. E esse homem enviou convites especiais para determinadas pessoas, e essas determinadas pessoas receberam esses convites da parte daquele homem. O convite era para uma grande ceia que ele havia preparado, uma grande festa que ele havia preparado. Era uma honra, era algo honroso para alguém receber um convite dessa envergadura, desse tamanho. E as pessoas que foram convidadas, muitos deles desdenharam desse convite, usaram argumentos, usaram desculpas para não participarem daquela ceia. A Bíblia vai dizer que uns dizem, eu comprei um campo e tenho que ir olhar esse campo. Outro usou a justificativa que comprou 10 bois, 5 juntas de bois,
e precisava avaliar essas juntas de bois. Outro vai argumentar que casou, que contraiu núpcias. Observem que são desculpas do dia a dia. Jesus está fazendo o convite está aí. O convite é claro e expresso. O convite são para as pessoas. Deus disse: vinde a mim todos. Então não é para um grupo específico de pessoas. O convite é para todos. Todos aqueles que desejarem se aproximar do Senhor. Mas o homem da parábola fez o convite e os convidados usaram argumentos para não participar daquela ceia. Só que a ceia estava preparada, a comida estava preparada, a festa já estava pronta. Então aquele homem deu uma ordem aos seus servos e disse para eles: saiam aí pelas ruas, pelos becos, pelos valados aí. Vai e traz todo tipo de pessoas que você encontrar. Pode trazer manco, pode trazer mendigo, pode trazer aleijado. Traga qualquer que seja o tipo de pessoa que vocês encontrarem. Mas uma coisa é certa: a minha festa não vai ficar vazia. Pode trazer quem vocês encontrarem na rua. Olha bem, o convite são feitos para determinadas pessoas. Aqui vai se aplicar ao povo de Israel, mas houve uma rejeição da parte dos judeus. Então, o dono da casa, o homem que aqui na parábola simboliza Deus, ele manda que convide a todos aqueles que se encontrarem pelo caminho. É o texto que nós acabamos de ler. Vem o Filho de Deus e diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E essas pessoas vieram à festa daquele homem. Mas o versículo 22 vai dizer que ele olha para a festa e vê que a festa, mesmo tendo muitas pessoas ali que vieram, foram os convidados de última hora, mas que atenderam o convite, ele observou que ainda havia lugar, e ele disse: muitos atenderam, mas ainda há lugar para essas pessoas, para mais pessoas. Então o convite foi estendido a nós, nos dias de hoje. Esse convite continua vigorando, ele continua permanecendo, o convite continua aí. Queira Deus que as pessoas se despertem e acordem para esse convite, atendam este convite. Queira Deus que as pessoas entendam e atendam este convite. Em João capítulo 7, o versículo 37 vai dizer que Jesus se pôs em pé no último dia da festa e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É um convite da parte do Senhor. Se alguém tem sede, se alguém precisa de água, da água da vida, se alguém precisa da água para sanar a sua sede, o convite está feito: venha a mim e beba, disse Jesus. O convite continua perpetuando até o dia de hoje. Venha beber da água da vida, beba da água da vida, porque quem bebe desta água, ele falou para aquela mulher samaritana, nunca mais terá sede. A água da vida é o próprio Jesus, ele é a água que alimenta, que sacia a sede e dá vigor. Água, Jesus, a água da vida. Em Marcos, capítulo 1, e o versículo 17, Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Em outras palavras, vos farei ganhadores de almas.
ganhadores de almas. O convite está feito. O convite, ele continua vigorando. Em Isaías, capítulo 1, e o versículo 18, está escrito: vinde a mim, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não importa o pecado, não importa o mal, não importa o erro cometido, mas o convite é para todos. O convite é para que o homem possa entregar sua vida a Jesus. Inclusive lá em Romanos, no capítulo 5 e no capítulo 5 e no versículo 20 está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa o pecado do homem, Deus está convidando: venha, aceite a Ele, arrependa-se do seu pecado e seja limpo pela palavra de Deus, purificado pela palavra do nosso Deus. Venha limpar-se. Venha limpar-se através do sangue de Jesus Cristo, que é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Em Isaías ainda, capítulo 55, e o versículo 3 está escrito: vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse ouvir aqui, está atento. Esse ouvir aqui está ligado. Esse ouvir aqui é recepcionar de forma desejosa aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus tem para a vida de cada um. Não fazer-se de ouvido de mercador, que a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Não. O ouvir aqui é receber a palavra, é acatar a palavra, é permitir que a palavra entre em sua vida e faça morada nela por toda a eternidade. Venha viver. O mundo, o que ele oferece, é uma subvida. Agora, quem dá vida eterna ao homem chama-se Jesus de Nazaré. Em 2 Crônicas, capítulo 30, e o versículo 8, está escrito: vinde e servi ao Senhor vosso Deus, porque o ardor da sua ira, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Quer fugir da ira eterna? Quer fugir do inferno? Venha a Deus, através de Jesus Cristo, e estarás livre da ira eterna. Eu queria citar alguns motivos que eu julgo como cruciais para que o homem aceite o convite de Jesus Cristo. Por que o homem deve aceitar Jesus? Por que deve aceitar o convite de Jesus? Primeiro, em Romanos capítulo 6 e o versículo está escrito que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis aí um motivo pelo qual
o homem tem que atender o convite de Deus. Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a pior das mortes, que é a morte eterna, que é a separação eterna do homem de Deus. Por isso, eis aí o convite. Por isso, eis aí o convite. Venha a Jesus. Venha ao Senhor Jesus. E seja livre da condenação eterna. Porque o homem tem que aceitar o convite de Jesus. Porque em Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, está escrito: todos pecaram e estão destituídos, demitidos, privados, afastados da glória de Deus. E a única forma de o homem poder retornar a ter comunhão com Deus, ele precisa atender o convite do Senhor. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 15, está escrito que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Tinha finalidade. Jesus tinha finalidade. Quando veio morrer na cruz, era para salvar os pecadores. Porque o homem tem que atender o convite de Jesus. Porque em Lucas, capítulo 19, e o versículo 10 está escrito que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem se perdeu no Éden, mas Jesus veio resgatá-lo de uma forma dolorosa na cruz do Calvário. Aceita o convite de Deus, aceita o convite de Jesus, venha a Ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 12, diz que só há salvação em Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, só através de Jesus, o Cristo. Jesus, no hebraico, quer dizer Yeshua. No aramaico quer dizer Yehoshua, que significa o Senhor salva. Trazia salvação intrínseco no seu próprio nome. E a Bíblia vai mostrar muitos exemplos de pessoas que estavam afastadas e condenadas, e aceitaram o convite de Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. O que dizer de Zaqueu, aquele publicano que aproveitou a oportunidade? Era a última vez que Jesus passava em Jericó, porque depois de Jericó ele foi para Jerusalém e de lá ele não retornou mais, porque morreu em uma cruz, foi crucificado para salvar o homem dos seus pecados. E Zaqueu teve a sua vida mudada. Era um cobrador de imposto. Na verdade, não era simplesmente um cobrador, ele era chefe dos cobradores de imposto. Ele era alguém que estava acima de todos os demais cobradores. E era um homem que tinha uma vida dissoluta e afastada de Deus. Mas quando Jesus saiu de Jericó, deixou um Zaqueu transformado, mudado, salvo para a glória do seu nome. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4, está escrito: mas o motivo pelo qual
o homem deve atender o convite de Jesus. Lá está escrito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É um desejo de Deus, é um desejo tão profundo de Deus, que para que isso se tornasse realidade, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em uma cruz, para nos salvar. Glória ao nome precioso e maravilhoso de Jesus. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15, diz que só há um Deus e um mediador. Vou repetir novamente. Um mediador. Não é uma medianeira, é um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Ele é suficiente. Não há necessidade de alguém para ajudá-lo a fazer essa intermediação entre Deus e o homem. Ele é suficiente, único e suficiente. Jesus é único e suficiente para fazer esse trabalho. Por isso, ele sacrificou-se, morreu, e ninguém mais o fez. Ninguém mais nessa terra o fez. O Filho de Deus morreu para salvar todos os homens dos seus pecados. Ele é um mediador entre Deus e o homem. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16 está escrito. São palavras de Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. São as palavras vindas do nosso Deus. Queira Deus que se entendam e se compreenda a necessidade de se atender ao convite de Jesus para ser salvo, para morar eternamente com o Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 30, está escrito: mas o motivo pelo qual o homem deve atender ao convite da parte de Deus. Lá está escrito que Deus não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens que se arrependam. Arrependei-vos, são palavras de Jesus, são palavras de João Batista, e creia no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Glória ao nome de Jesus. Por quê? Devemos atender o convite de Jesus. Porque em João capítulo 14 e o versículo 6 diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. É um convite. Vem ao Pai a não ser por Ele. Queira Deus que se compreenda e que se entenda que o convite está aberto, mas é por um tempo. Enquanto há vida e enquanto Jesus não volta, o convite está aberto. Venha a Jesus enquanto há tempo. E não importa a sua situação, se está doente, a Bíblia vai dizer, em Marcos capítulo 9, o versículo 12,
Jesus disse que não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ele veio para quem precisa, ele veio para quem necessita. Por quê? Por que aceitar o convite de Jesus? Porque em João, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória ao nome precioso e maravilhoso do Senhor nosso Deus. Primeira Carta Universal do apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 7, vai dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aceita o convite de Deus. Aceita o convite de Jesus. Mateus, capítulo 11 e o versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Permita-se ser tratado e trabalhado por Deus, mas para que isso aconteça, o Senhor e a Senhora precisa aceitar o convite da parte de Jesus Cristo. É tempo de aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São palavras do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Aceita o convite. E quero terminar dizendo que esse convite é o melhor, maior, mais especial dos convites. Vir a Jesus e ter a sua vida mudada, moldada, transformada e salva para a glória de Deus. Que o bom Deus vos abençoe na pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo.